Olá pessoal, vou estar gravando esse vídeo para vocês, bem rapidinho, que é a parte da revisão, porém é interessante vocês assistirem a live, né? A live a gente tem mais tempo, a gente troca mais informações, aqui é para a gente formalizar esse documento de revisão, tudo bem pessoal? Então vamos passar para a revisãozinha, falamos sobre o conceito de administração financeira. Administração financeira nada mais é do que administrar as finanças da empresa, né? Fazendo os cálculos e realizando também a análise do resultado desses cálculos, né? Sobre tomada de decisão financeira, lembrando que sempre existe um ativo na decisão financeira, um asterisco aqui nesse slidezinho, né? Ativos tangíveis, aquilo que a gente pode tocar, né? Então a gente faz análise desses ativos, né? Prédio, máquina. Ativos intangíveis, aquele que não existe fisicamente, patentes, nome, marca, né? Conhecimento, etc. Ativos base, aqueles que têm valor próprio, por si próprio, são as commodities, né, pessoal? Café, soja, ações, tal. E ativos e derivados, aquele cujo valor depende do outro ativo, né? Com um contrato, por exemplo, futuro de café. Muito bem, pessoal. A aula 2 a gente entrou em custos e despesas, então o conceito de gastos, né? Então falando que gastos, ele é a divisão entre custos e despesas, lembrando que custo é tudo aquilo que envolve diretamente na produção ou prestação de serviços, as despesas já não envolvem diretamente, né? Então, para que você possa saber o custo ou despesa, você verifica, né? Se na ausência daquele gasto, né? Se você vai continuar produzindo ou não. Se não continuar produzindo, ele é um custo, né? Aí a gente entra em fixo e variáveis, lembrando que fixo é aquele gasto que mantém-se fixo ou numa variação mínima, né? E os variáveis são aqueles que variam de acordo com o quê? Essa é a ideia da gente verificar a divisão entre eles, né? Se aumentar a produção ou aumentar a prestação de serviços, vai aumentar esses gastos? Se aumentar é variável, se não aumentar é fixo. Aí a gente também verificou gastos identificados e não identificados. Identificado do quê? De um certo produto, né? A gente identifica esses gastos para que depois, lá futuramente, o que a gente possa fazer? Fazer as contas se realmente esse produto ele está dando lucro ou não, né? Então você identifica aquele gasto, se ele serve somente para aquele produto, ele é identificado daquele produto. Se serve para todos, ele não é identificado. Aí a gente vê a importância, né? Então a importância de definir custos e despesas é que a gente sabe exatamente o quanto que a gente precisa ter para produzir, né, uma certa quantidade de produtos e prestar uma quantidade de serviços. E o total das despesas nos faz entender o quanto precisamos para manter a empresa. Já de gastos fixos e variáveis, sabendo os gastos fixos, nós temos uma noção exata de quanto a gente gasta por mês, vendendo ou não vendendo, produzindo ou não produzindo, né? E o do gastos variáveis, nós teremos informações de quanto é de investimento é necessário para produzir, porque você precisa investir para poder produzir, né? Outra informação importante que eu sempre falei para vocês, né, que isso aqui é o que eu falo, que é interessante vocês terem 3 vezes o gasto fixo, o valor do gasto fixo em capital de giro, né? Nós vimos, né, a importância do capital de giro, tá? Que é a possibilidade de você manter um dinheirinho para operacionalizar a empresa, né? Identificados ou não, a gente vai saber exatamente quanto que custa para poder fabricar ou prestar uns tipos de serviço, se ele está dando lucro ou prejuízo para a empresa, e facilita também no orçamento, né, pessoal? O orçamento empresarial. Muito bem. Aí na aula 3 a gente falou sobre capital de giro. Então a gente tem um conhecimento, um conceito de capital de giro. O que é capital de giro? Que é o CG, né, pessoal? Capital de giro nada mais é do que os ativos circulantes, ou seja, é aquilo que nós temos na empresa para que a gente possa operacionar, aquilo que está disponível na empresa que a gente possa operacionar, tudo bem? A empresa. Então, capital de giro são os nossos recursos, os ativos circulantes, né? Que ela é obtido por meio de empréstimos financeiros ou empréstimos não financeiros, né, quando o fornecedor ele antecipa alguma matéria-prima, né, ou então qualquer coisa em vez do dinheiro. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Necessidade de capital de giro nada mais é do que a possibilidade obrigatória da gente ter o capital de giro, ou seja, necessitando de capital de giro para que nossa empresa possa operacionalizar. Tudo bem? Com o capital de giro, o cálculo dele é a subtração entre o ativo cíclico
e o passivo cíclico, né, pessoal? Lembrando que o ativo cíclico são as duplicatas a receber mais estoques, e o passivo cíclico são os fornecedores, impostos e salários a pagar, né? Aí a gente verificou também que se esse valor ele der negativo, significa que nós temos a origem para esse recurso, para a aplicação desse recurso. Então, nós não precisamos da necessidade de capital de giro, né? Se der positivo, então a gente precisa dessa necessidade de capital de giro, porque a gente não tem a origem desses recursos, não temos passivos para isso, tá? Aí aqui a gente, só para a gente exercitar rapidinho, né? Então o capital de giro nesse caso é o ativo circulante, né? Tá aqui, ó, 18.221, só vou fazer do ano 1, aqui. Ativo cíclico, duplicatas a receber, estoque. Então duplicatas a receber nós temos aqui, ó, 7.000, estoque a gente tem aqui 1.089, né? A soma deu 8.089. Passivos cíclicos a gente tem fornecedores de R$500, impostos 7.200, porque soma aqui, né? FGTS, essas questões todas. Salários a pagar dá 23.990, né? Então, fazendo do ano 1, ativo cíclico é esse, passivo cíclico é esse. No ano 1, nós tivemos um resultado negativo de necessidade de capital de giro. O que isso significa é que nós não precisamos de capital, tá? Aí na aula 4 a gente viu análise funcional e dinâmica. Lembrando que a análise funcional é uma análise tradicional, né, que é utilizada para verificar até questões de longo prazo e são pontuais. Já a dinâmica já é um pouco mais amplo e verifica de melhor maneira a necessidade da sua capital de giro, né? Na análise funcional a gente tem os índices, liquidez imediata, geral, corrente seca, e já na análise dinâmica a gente tem o saldo de tesouraria, necessidade de capital de giro e ciclo financeiro, né? Então isso daqui é o que nós temos das fórmulas, né? Então liquidez imediata são as disponibilidades que está no ativo, né, dividido pelo passivo, corrente ativo dividido pelo passivo, seca ativo menos estoque, por isso que chama seca, né, como se você não tivesse estoque, dividido pelo passivo, e o geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, aquilo que eu vou receber no exercício mais 1, e o passivo circulante mais exigível a longo prazo, aquilo que eu vou pagar no exercício mais 1. Capital de giro a gente é o ativo circulante, necessidade de capital de giro a gente viu que é o ativo cíclico menos o passivo cíclico, saldo de tesouraria é o capital de giro menos a necessidade de capital de giro, ciclo financeiro, necessidade de capital de giro dividido pela venda, vezes 100, e a gente faz a análise que eu vou mostrar para vocês a seguir, né? Então, só lembrando, né, pessoal, a análise ela é realizada nessa tabelinha. Lembrando que o capital de giro a gente já sabe, necessidade de capital de giro já falei. O saldo de tesouraria, pessoal, então é a subtração do capital de giro, necessidade de capital de giro. Se der negativo, significa que aquele capital de giro que eu tenho no exercício hoje, eu não consigo suprir o capital de giro, a necessidade de capital de giro que eu vou precisar no exercício seguinte. Isso faz com que eu tenha uma questão muito ruim dentro da minha empresa, porque eu vou precisar de mais necessidade de capital de giro, mais capital de giro ainda, tá? E o ciclo financeiro, que não tem aqui, o ciclo financeiro, quanto menor esse número, melhor, né? Porque daí é a possibilidade de eu entender a porcentagem das minhas vendas, a porcentagem em cima da necessidade de capital de giro das minhas vendas, né? Então se eu consigo cobrir ou não, por isso que eu tenho que ter esse número menor, tá? E quanto menor esse número, mais fácil eu consigo receber o meu dinheiro, tá? Por isso que chama ciclo financeiro. Então são os dados, né? E aí a gente exercita. Isso daqui eu vou falar muito mais na live, muito mais passo a passo, tá, pessoal? Porque a gente não tem muito tempo aqui, tá? Lembrando que esses índices de liquidez, ele deve dar sempre acima de 1. Se for abaixo de 1, está ruim. Se for 1, você consegue pagar os seus passivos com os ativos, né? Tudo bem, pessoal? Então, aí faz os índices, né? Aí a gente tem uma queda da liquidez geral, né? Porque a gente fez um empréstimo, nesse caso a sorveteria, tá? Mas isso daqui eu vou passar mais na live para vocês, tá, pessoal? Aqui a gente tem a análise, né, pessoal? Então, capital de giro negativo. Lembrando, né, que se a necessidade de capital de giro dar positiva, é ruim. Positivo, 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 né? Capital de giro positivo é bom. Positivo, positivo, positivo.
Saldo de tesouraria positivo é bom, né? Então, o lógico maior interessante é esse daqui, né? Capital de giro positivo, receita de capital de giro negativa e saldo de tesouraria positivo, né? Bom, depois a gente entrou em riscos e taxas de retorno. Então, lembrando que a gente tem o risco operacional, que é a possibilidade da empresa que não seja cobrir os custos de operação, asterisco aqui nesse slidezinho. E o risco financeiro, a possibilidade da empresa não saldar as suas obrigações financeiras. Aí a gente tem mais para os acionistas, tá? Taxa de juros, liquidez, mercado, evento, câmbio, poder aquisitivo, tributação, ou seja, risco é tudo aquilo que dificulta a gente conseguir dinheiro ou manter o dinheiro dentro da empresa, né, pessoal? Aí nós temos também as questões do administrador. Se ele é indiferente a risco, o retorno exigido não varia quando o risco vai de X1 para X2, essencialmente não haveria nenhuma variação de retorno exigido em razão do aumento, né? É claro que a situação não faz sentido para nenhuma empresa quer correr risco para não ter nenhum tipo de variação, né, pessoal? O avesso a risco, o retorno exigido aumenta quando o risco se eleva, né? Como esse administrador tem medo de risco, exige um retorno esperado mais alto para compensar o risco elevado, né? Então ele prefere que ter um retorno alto, né, do que um risco alto, né? Toda pessoa quer isso, né? E propenso a risco é aquela pessoa que gosta de correr risco, né? Ele é disposto a abrir mão de algum retorno para poder correr algum risco. Bom, aí a gente tem o conceito de retorno. O que é retorno, pessoal? Retorno nada mais é o retorno financeiro daquilo que foi investido ou financiado, né? Então esse é o retorno. E o cálculo dele é esse daqui, que é o Kzinho, né? Então a gente tem o C, que é o nosso investimento, o nosso lucro ou prejuízo que nós tivemos com o nosso investimento. Esse PT seria, o T no caso seria o tempo que eu estou hoje, o T menos 1 é um tempo anterior, né? O P seria o valor que eu estou tendo hoje desse ativo, né? E o lógico PT menos 1 seria o valor que eu tive anteriormente desse ativo. Pode ser que seja valorizado, pode ser que não esteja valorizado, né, pessoal? Então aqui algum exemplo, né? Então se eu tenho aqui um retorno obtido de R$800, valia R$20.000 no mês passado e hoje vale 21.500, eu faço a conta, né, lá. 800 mais 21.500 menos 20.000 dividido por 20.000 deu 11,5% de retorno, né? Quanto maior essa taxa, melhor, né? Aqui está uma taxa razoável, teve 11% de retorno em cima daquilo que eu investi. Bem, pessoal, sobre análise de resultado projetado, nós temos VPL, valor presente líquido, TIR, taxa interna de retorno, PBD, payback descontado, e LL, o índice de lucratividade líquida. Sabendo que o VPL ele é a soma e o cálculo de fluxo de caixa já colocado, descontado da taxa que eu tenho como intenção de retorno para a minha empresa, tá? Então qual que é a diferença entre um fluxo de caixa e o VPL? O fluxo de caixa é um valor inteiro. O VPL eu já estou descontando a minha taxa mínima de atratividade, que é o TMA, tá? O que é essa taxa mínima de atratividade? Ela é esse casinho aqui, certo? E ela é uma taxa estipulada pela empresa para que os sócios ou investidores tenham a intenção de investir nessa empresa. Por isso que chama taxa mínima de atratividade. É aquilo que eu tenho de atratividade mínimo para que esse projeto, que essas pessoas investam em mim. Tudo bem? Muito bem. T é o período de tempo que vai correndo, né? E o K, então, é a taxa mínima de atratividade, tá? TIR. A TIR nada mais é do que esse casinho aqui quando o VPL é zerado. A TIR é a taxa máxima de atratividade, ou seja, é a maior taxa que eu tenho zerando o meu VPL. O que isso significa? Que se eu colocar essa TIR no lugar do TMA, o meu VPL zera. Ou seja, eu não tenho retorno nenhum da empresa para a empresa em dinheiro.
porém para os acionistas e para os sócios é a maior taxa que eu posso disponibilizar para eles, né? PBD é o payback descontado, ou seja, em quanto tempo que eu consigo pagar aquele investimento meu que eu fiz, né? Em qual ano que eu consigo pagar, né? Então numa fórmula, na verdade há uma formulazinha para a gente pegar o número quebrado, né? Mas não há fórmula para a gente calcular. A gente vai amortizando e verifica em qual ano que amortizou, né? Aí nós temos um conceitinho que chama período de corte, que é o PC. Normalmente isso é colocado pelos investidores. Esse período de corte ele é estipulado por quê? Porque o investidor ele quer um retorno do investimento dele, né? Em certo ano. Se o seu PDB deu maior, então ele deve ser rejeitado. Tudo bem? Bom, o ILL. O ILL, ele vai indicar o quanto de riqueza que é gerada do projeto, né? Então, ou seja, se eu tem que dar acima, normalmente é acima de 1 que dá, tá? Porque se der 1, você zerou. Ou seja, o mesmo resultado que você tem de o que você investiu ou mesmo que você conseguiu. A partir de 1, aí você verifica que o quanto a cada real, né, investido, o quanto que você obteve de retorno, tá? Então, por isso que a gente pega os fluxos de caixa, soma dos fluxos de caixa, né, atualizados já pelo VPL, certo? Dividido pelo valor do investimento, né? Então, se o ILL for maior do que 1, ou seja, é aquilo que eu falei, e o VPL é maior do que 1, então o projeto deve ser aceito, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo de análise de resultado. Então, nesse caso, né, nós temos uma TMA de 7%, vou dar um zoom aqui, ó. Então a gente tem um TMA de 7%, né? A gente tem um investimento de 68.064, a gente tem os fluxos de caixa, né? Aí tem o cálculo do VPL, nosso VPL deu 10.065, então é um VPL positivo, interessante, ok? A TIR deu 12,54, é uma TIR maior do que a TMA, então tranquilo, né? Essa TIR aqui, ela não pode ser abaixo do TMA, ela tem que ser maior do que o TMA, tá? E se eu passar a TMA da TIR, já tem prejuízo, e se eu colocar essa TIR aqui, fica nulo o nosso VPL, né? O VPL acumulado, o que é o VPL acumulado, né? Então eu tenho lá 68 mil, menos aquilo que eu recebi de fluxo de caixa, tem isso. Menos aquilo que eu recebi de fluxo de caixa, tem isso. Menos aquilo que eu recebi de fluxo de caixa, tem isso. Menos aquilo que eu recebi de fluxo de caixa, tem isso. Positivo. Deu positivo? 4 anos. Tá? Como que eu chego em esse 3,6? Eu pego o último valor negativo, divido pelo valor positivo anteriormente, certo? Posteriormente, e vai dar 0,6. Então dá 3,6, que é o PBD, tá? O ILL, somo os meus fluxos de caixa, aqui, e divido pelo investimento, esse daqui, que dá 1,15. E aí, gente, acabou o nosso análise de resultado, tudo bem? VPL positivo, ok. TIR, acima do TMA, ok. PBD, não falou nada sobre PC para a gente, período de corte. Se o período de corte for acima de 4, show de bola, né? Nosso PBD está abaixo. E ILL 1,15 significa que a cada R$1 investido, eu ganho 15 centavos. Beleza, pessoal? Bons estudos, abraço a todos, estudem não somente esse documento, participem da live. Abraço!